E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Então, tô passando para comentar a respeito do nosso desafio. Lancei alguns desafios hoje, foi muito bacana. Pessoal comentando, adulto, criança mandando áudio e vídeo no WhatsApp, respondendo, estudando com o papai e com a mamãe, foi muito bacana. Aprendemos hoje sobre Davi, aprendemos sobre Esther, foi muito legal isso aqui. Tivemos adultos e tia Camila, esse eu não sei, vou estudar e vou no Google, foi bacana. Aprendemos sobre Zaqueu, aprendemos sobre Josué, sobre Dalila e lancei também alguns versículos, né, como desafio. E foi bacana a interação de vocês. Só que foi proposital. Camila, por que você fez esses desafios? Foi para trabalhar com as crianças? Também. Foi para trabalhar com você, adulto. E eu queria dar duas importâncias. A primeira, o que eu queria trazer para vocês, para trazer a sua memória. Como foi bacana participar, mas eu quero que vocês lembrem que isso só é possível quando a gente trabalha dentro do Ministério Infantil com as nossas crianças. Esses desafios, esses personagens que a gente trabalha com eles, são personagens que encorajam as nossas crianças. São exemplos bíblicos que nos trazem esperança de fé. E todos eles, em qualquer mensagem que a gente pregue para as nossas crianças, a gente tem que apontar para Cristo. Se eu for falar de Noé, eu tenho que apontar para Cristo. Se eu for falar de Moisés, se eu vou falar de Abraão, de Esther, de Sara, qualquer um, eu tenho que apontar para Cristo. E vi também alguns adultos perdidos. Tia Camila, eu não lembro. Tia Camila, eu não lembro. E as nossas crianças nos ensinam isso também. Por que as nossas crianças se lembram disso? Porque eles botam em prática. Eles aprendem a lição com a gente dentro de sala, eles vão lá, eles fazem o desenho deles, eles escrevem algum versículo bíblico que traz a memória, leva para casa, estuda, apresenta para pai, mostra para mamãe. Muitas dessas crianças evangelizam suas casas através dessas histórias que a gente conta para eles. Quando a gente fala em ministério infantil, vai muito além do que a gente possa imaginar. E aí a segunda advertência que eu queria trazer para vocês é para você, professor. Tem muitos professores que acham que o ministério infantil é só para levar a criança para um culto, entre aspas, e dar uma folhinha branca para ele desenhar, fazer um desenho livre. Ah, criança tá fazendo bagunça, tá atrapalhando o pai no culto, vamos levar lá para a sala para eles verem um filme. Isso não é ensino. Talvez você não consiga dar uma pregação expositiva para sua criança, mas nós oramos para que você entenda a importância. Em tempos de coronavírus, nós temos testemunhos de papai e de mamãe que choram, falando que pegaram seu filhinho orando, pedindo para passar, falando para papai do céu cuidar da sua família, cuidar da sua mamãe no seu trabalho, do seu papai para proteger. E isso também é exemplo. E nós, como professores, precisamos sempre nos lembrar, quando a gente pensar em dar qualquer ensino para as nossas crianças, seja ela através de uma folha branca que pode se tornar uma história dentro de evangelismo, mas que a gente sempre tenha em mente. 2 Timóteo 3,16, que nos diz assim: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que a gente se lembre disso, que a escritura de Deus, ela serve para a gente ensinar as nossas crianças, serve para a gente aprender, a gente ensinar um pouco da história sobre Jesus, sobre as suas misericórdias, que a gente aprenda a mostrar para as nossas crianças que todos nós pecamos, o nosso coração é sujo, todos. Romanos 3:23 deixa isso bem claro, que a gente apresente que para o pecador existe um Salvador, que entregou a vida dele na cruz, dando o sangue dele para que hoje o nosso coração fosse limpo, para que a gente tivesse acesso direto a Deus. Como é fácil
de uma forma muito simples para as nossas crianças, mas a gente tem que estudar. As tecnologias estão aí e muitas das vezes faz com que a gente lute para ter a atenção dessas crianças, mas eles aprendem. E mesmo com essas tecnologias, a gente pode também pegar elas e ser útil para a gente dentro de atividades bíblicas, desenhos, histórias. É fácil, só basta a gente procurar. Quantas vezes, dentro das capacitações que a gente dá, a gente ouve muitas reclamações, mas muitas delas é assim: Camila, eu não consigo preparar a história para as crianças, porque a líder dá a revista pra gente no sábado ou na sexta à noite, e a gente tem que dar o ensino num sábado à tarde numa EBF, num domingo à noite, e a gente tem pouco tempo para a gente pesquisar. Que isso também sirva de alerta a você, que você, líder, saiba dar com tempo para o seu professor pesquisar, para ele estudar a palavra, para que ele possa também estar ensinando essas crianças que tanto precisam. Às vezes, na nossa vida de adulto, na correria, a gente se esquece de tudo aquilo que foi ensinado lá atrás. E aí, quando vem a adversidade, vem as lutas, vem as doenças, aí a gente para e lembra lá atrás daquele versículo que a tia trabalhou, daquela musiquinha, e a gente, então, procura Deus. Que você não seja esse tipo de pessoa, que você seja como as crianças, que está dia a dia ali aos pés de Cristo, aprendendo sobre Ele, conhecendo, estudando, orando, para que quando a sua criança começar numa idade já grande a te observar, ela saiba que o papai, que a mamãe, que o titi, que a família dela, todos esses são servos de um Deus vivo, fiel, assim como aqueles personagens que a tia contou lá no desafio do Facebook ou no WhatsApp, no Instagram, o que for. Deus te abençoe, querido.